Nós temos uma prática de fazer a oferta no meio do culto. Mas, biblicamente, não era assim. As pessoas ouviam a palavra, Deus falava, e depois eles traziam uma oferta. Sempre foi assim, Deus falava e eles traziam uma oferta. É que nós temos o costume de fazer no meio da celebração. Mas, hoje nós vamos fazer no final da nossa celebração. Hoje é um domingo muito especial. Eu estou muito feliz de receber aqui um grande amigo do coração, que por circunstâncias da correria, nos distanciamos um pouquinho, mas nos encontramos e parece que nós estamos juntos há faz muitos anos, né? Porque é uma coisa do coração, uma ligação do coração, e nós temos aqui o pastor Ricardo. Quem conheceu o Ricardo lá atrás, nós conhecemos como o Cepacol. Não é não? Era o Cepacol. Quando eu falei, várias pessoas ligaram para mim, pastor, é o Cepacol que o senhor colocou ali? Eu falei, é exatamente o Cepacol. Mas é o pastor Ricardo, não é? Ele foi promovido. Né? Deixou de ser Cepacol e passou a ser pastor Ricardo Braga. E hoje veio acompanhado da esposa, que ele mesmo vai apresentar depois. E eu falei, mas você está bonito. O que uma mulher, uma esposa não faz na vida de um homem? Ela transforma a vida da gente. É ou não é? Então, nós que somos casados, temos o privilégio de ter alguém que cuida de nós, não é? E é por isso que eu estou sempre bem, porque sou sempre cuidado, não é? E aí, olha, só não degrada mais, é porque mesmo a mulher está firme ali, né? Ajudando a gente a vencer e a ficar cada dia melhor. Mas enfim, ô glória, né, meu irmão? Mas enfim, pastor Ricardo, venha para cá, por gentileza. E você, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho dele, está no YouTube. Quantos milhões? 9 milhões de pessoas ouviram o testemunho do pastor Ricardo, não é? Do filósofo, não é? E eu acho muito interessante. Mas hoje ele vai dar umas pinceladas aí, o Espírito vai conduzir todas as coisas, como tem feito até aqui, mas é uma alegria muito grande receber você. Essa casa aqui é sua casa, né? É sua casa, né? E o filho sempre volta para falar um oi, né? Então, que Deus te abençoe ricamente, te use poderosamente. Vamos fazer as coisas aqui direitinho, para o pessoal ver que a gente é bem cuidado. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Bom dia. Sou filho dessa casa. Vocês vão ouvir no testemunho que eu vou falar daqui a pouco a importância que esse casal tem na minha vida. Estou aqui na ICGEC desde o tempo que era no Swift, lá perto da Unip. Depois o pastor Alexandre pôs a gente para trabalhar, para construir outras igrejas. Fomos lá perto do Frango Assado ali, né? Eu não lembro aquele bairro. Depois fomos para Barão Geraldo, primeiro Barão Geraldo, depois para outra. Aí eu tive que pintar a parede 2 vezes. E todo mundo trabalhava junto. Essa igreja, ela foi construída a muitas mãos, sob a liderança desse casal. Muitas pessoas aqui passaram. E se hoje 9 milhões de pessoas assistiram ao testemunho e milhares outras se converteram, é porque esse casal cuidou de mim. O Santo Espírito, que é quem faz a obra, não é a gente, é o Espírito Santo, resolveu usá-los e me usar e usar vocês para ganhar almas. 9 milhões de pessoas assistiram porque eles não me rejeitaram. Eles não me rejeitaram. E o pastor Alexandre foi um homem muito sábio porque me educou.
Ele não só pregou para mim, ele me educou. Eu ia dar aula de biologia na casa dele, para a filha dele. Ele me educava, me ensinava a palavra, não só nos domingos, mas várias vezes em particular. Eu amo esse casal muito mesmo. Escrevi um livro. Esse livro chama-se Para Além daquela Viagem. A minha esposa está com um marcador de Bíblia que ela vai distribuir para quem quiser depois. Este livro, a renda da venda desse livro vai vir para essa igreja. Eu tenho uma participação como autor no livro e todo o dinheiro que arrecadar da venda desse livro aqui vem para a Insegec. Então, se você depois quiser adquirir o livro, a minha esposa vai entregar o marcador de Bíblia, você lê o livro, apresentei o livro e só informa o pastor Alexandre: pastor, eu comprei o livro. Ele vai me dizer quantos compraram, eu vou lá na editora, pego o dinheiro e trago aqui na igreja. Vamos fazer, ofertar o livro para a igreja, amém? Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no Salmo 139, versículo 13 em diante. Salmo 139, versículo 13 em diante. 139, 13 em diante. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Pois tu possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque me formaste de uma maneira assombrosa e maravilhosa, e a minha alma o sabe muito bem. A minha mesma substância não te foi encoberta, quando fui formado em oculto e entretecido como que nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião, e no teu livro todos os meus membros estavam escritos, e foram logo formados sem faltar nenhum deles. Assim, que quão preciosos me são, meu Deus, os teus pensamentos, quão multiplicadas são a soma deles. Até aqui. O homem acha que é fácil uma mulher engravidar, acha que é uma coisa mais natural do mundo uma mulher ficar grávida, mas na Unicamp, cursando biologia, eu descobri que não é bem assim. A cada 30 dias do mês, só tem 3 dias em 30 dias que uma mulher está pronta para conceber um filho. E desses 3 dias, apenas o dia do meio é o período que ela está mais fértil. E nesse dia do meio, apenas nas 8 horas desse único dia, é onde o óvulo está na posição ideal para ser fecundado. O homem deposita numa mulher 500 milhões de espermatozoides. E na primeira hora, 150 milhões morrem, 350 milhões sobrevivem. Dos que sobreviveram, estavam eu e você. Os espermatozoides começam a nadar, eles não sabem para onde ir. O óvulo, que fica na tuba uterina, antiga trompa de falópio, libera proteínas sinalizadoras para atrair o espermatozoide. Em biologia, isso se chama quimiotaxia. Então, o óvulo atrai o espermatozoide começa a nadar em direção ao óvulo. Cada centímetro que um espermatozoide nada equivale ao esforço físico de um homem correndo 10 quilômetros em linha reta. Milhões morrem, poucos milhares sobrevivem. Dos que sobreviveram, estavam eu e você. Quando os espermatozoides chegam no óvulo, na cabeça do espermatozoide tem uma bolsa digestiva chamada acrossomo, e eles batem a cabeça no óvulo a fim de que aquela enzima digestiva, ela fure o óvulo. Tem milhões batendo a cabeça lá. Só quem entrou no óvulo fui eu e você. Quando o material genético do pai se funde com o da mãe, o óvulo deixa de ser óvulo e passa a ser uma célula-ovo chamada zigoto. E começa a divisão celular. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 1 bilhão de vezes. Sem errar nenhuma vez. E você não está só se dividindo, você está se diferenciando. Você forma o fígado, o hepatócito, intestino, célula caliciforme, cérebro, neurônio. Você está se dividindo e sendo moldado. E 1 bilhão de divisões celulares, você não erra nenhuma vez. E quando você nasce, no meio de uma multidão de 7 bilhões de pessoas no mundo, não tem ninguém igual a você. Você é único, singular e especial. Mas pastor, e gêmeos univitelinos? A íris do olho é invertida, a impressão digital é invertida e o fenótipo, o comportamento dos irmãos também difere. Você era 1 em 500 milhões. Você se dividiu 1 bilhão de vezes, não errou nenhuma.
E no meio de uma multidão de 7 bilhões de pessoas, você é único, singular, especial. Você não é acidente. Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Meus ossos e meu embrião não foram escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como que nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião, e todos os dias marcados para mim foram escritos pela tua mão. Coloca a mão no teu coração agora e diz em alto e bom som para o inferno todo ouvir: eu sou plano de Deus, e plano de Deus não nasceu para dar errado. Aleluia, glória a Deus. Meu nome, Ricardo Braga. Sou pastor, sou empresário, tenho uma empresa chamada Avilar, do ramo de loteamentos. Sou professor. Fui secretário de Cultura em Campinas, secretário de Cultura em Olambra, assessor do deputado federal Paulo Freire, chefe da presidência da Câmara Municipal de Paulínia. Mas nem sempre foi assim. Eu nasci numa família espírita. E tudo que eu aprendi de Deus na minha infância foi através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que o livro dos Espíritos. Na verdade, esse Evangelho espírita, ele tira as parábolas do Novo Testamento e coloca num livro à parte, com interpretações de espíritos psicografadas logo abaixo. Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é tão desgraçado que ele não manda nem na casa dele, e ele não tem poder de criar. Então ele pega o texto, tira do contexto, para formar um pretexto para levar multidões ao inferno. Então, ele tira parábolas do Novo Testamento, coloca num livro à parte para criar a doutrina infernal dele. Então, eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu lia e estudava os livros espíritas com afinco, porque nasci com uma porção, uma sede de Deus. A minha mãe e meu pai frequentavam um centro kardecista, mas logo ela foi frequentar um terreiro de Umbanda, e desenvolveu a sua mediunidade no terreiro de Umbanda. E abriu um terreiro de Umbanda na minha casa, Cabocla Jurema. A minha mãe fez tanto sucesso, que eram centenas e centenas de pessoas indo sexta e sábado lá em casa para conversar com caboclos, exus, pretos velhos, erês e outros demônios de toda a cepa. Eu, embora criança, pré-adolescente, era a pessoa que entregava as senhas. E em 1 hora a senha se esgotava. E o trabalho espírita na garagem da minha casa ia até alta madrugada. E eu sendo preparado para incorporar espírito, coisa que aconteceu lá na frente. Eu também incorporava demônios, eu também dava consultas espirituais. Então eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. Estudava e lia os livros de Chico Xavier, foram 400 livros psicografados, quando eu me converti na INSEGEC, eu lembro. Que depois eu fui lá em Pirituba, no centro de Candomblé do Sr. Milton, e 1.500 livros que eu tinha doado para ele, eu peguei e queimei, depois da INSEGEC. Então eu acreditava em Deus, não conhecia Deus. Apesar de seguir à risca toda a doutrina espírita, eu via que as coisas na minha casa não mudavam muito, pioravam até. Lá no centro espírita, meu pai e minha mãe se cumprimentavam de meu amor, minha vida, mas dentro de casa, um xingava o outro, eles não conviviam bem, então eu falava na frente dos outros, família feliz, dentro de casa, tudo destruído, então eu falava, a gente vive uma mentira. Então eu ficava me questionando, por que eu estudo tanto o espiritismo, a gente se dedica tanto, a gente faz tudo que ele manda fazer, e a gente não consegue resultado. Lá no livro espírita, existem muitas mentiras. A primeira, reencarnação. Então você reencarna muitas vidas, quando o Evangelho, segundo o nosso Deus, Deus de Isaac, Abraão, de Jacó, Deus de Israel, diz que é dado ao homem viver e nascer uma única vez. Lá no Espiritismo, diz que nós plantamos e colhemos durante várias reencarnações, o que eles chamam de karma. Então, eu vou ser salvo pelas obras, eu vou ser salvo pela minha atitude, a minha decisão, eu sou responsável pela minha salvação. Então, lá não existe a cruz, porque a nossa salvação foi paga por preço de sangue, e no Espiritismo a cruz deixa de existir.
Então são muitas mentiras, mas eu achava que aquilo era correto, porque eu tinha sede de Deus, eu tinha fome de Deus, mas eu não conhecia Deus. Estudava várias outras linhas espirituais, estudei racionalismo cristão, eubiose, reiki, estudei o livro Bhagavad Gita, que é o 9º livro dos Vedas, a Bíblia dos Krishnas. Eu estudei porque eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. Eu não sabia que só tem um caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não é pastor, não é padre, não é santo, não é placa de igreja, é Jesus. Não é religião, é relacionamento. Então eu buscava Deus, mas eu não conhecia Deus. Meu pai abriu 5 empresas, todas faliram. A última que faliu, ela chamava-se Daigon. E meu pai, dessa vez, além de muita dívida, perdeu tudo realmente que tinha. Um dos sócios do meu pai perdeu dinheiro junto com ele, e a esposa o deixou, levando as filhas junto. E esse sócio, sem mulher, sem dinheiro, sem filho, ameaçou meu pai de morte, dizendo: Anastácio, ou você me devolve todo o dinheiro que eu investi aqui, ou eu vou matar você. Um homem que não tem nada a perder, um homem perigoso. Meu pai creu naquela ameaça e tomou uma decisão: eu vou fugir de São Paulo, eu vou lá para Fortaleza, Ceará, eu vou começar minha vida de novo. E por que meu pai escolheu o Ceará? Meu pai é cearense, minha mãe é gaúcha, eu sou paulistano. Por parte de mãe, alemão, italiano. Por parte de pai, português e espanhol. Quer dizer, vira-lata legítimo. Se tem um cara vira-lata aqui, sou eu. Aí, meu pai, meu avô, pai do meu pai, teve 11 filhos. Meu pai falou: eu tenho 10 irmãos, eu vou chegar lá falido, mas eles vão me ajudar. E aí, fomos para Fortaleza, numa companhia aérea que nem existe mais, chamada Transbrasil. Fomos para lá, falido, um casal e 3 crianças. Quando chegamos no aeroporto, os irmãos do meu pai vieram recepcioná-los. E eu já senti a diferença. Porque quando a gente tinha dinheiro e ia de férias, o pessoal: nossa, que legal, vocês vieram. Agora não, estava chegando um homem falido com mulher e 3 filhos. A recepção foi assim: não é que vocês vieram mesmo? Embora eu fosse pré-adolescente, eu sentia a frieza, a mudança. Fomos morar de favor na casa da minha avó, em Fortaleza. E morar de favor foi difícil, porque era muita humilhação. O meu pai era um homem difícil, mas naqueles dias ele ficou insuportável. 3 meses morando de favor, a minha mãe tomou uma decisão: eu vou me separar do seu pai, eu vou embora para São Paulo, eu vou conseguir um dinheiro e vou trazer vocês para morar comigo. Ela juntou eu, o meu irmão e minha irmã na cama, no quarto, e deu essa notícia: eu estou indo embora. Vocês ficam morando com seu pai. Quando eu conseguir emprego e dinheiro, eu trago vocês para morar comigo. Assim ela disse, assim ela o fez. No dia seguinte, ela pegou as malas e veio embora para São Paulo, deixando eu, meu irmão e minha irmã com meu pai, que era um homem difícil, e a partir daquele momento ficaria insuportável. Depois que ela partiu, todos os dias eu acordava com meu pai dizendo: você não virá nada, você não vai ser ninguém na vida, você tem o sangue daquela desgraçada tua mãe. Eu não sei por que eu tenho filho, porque quando eu tinha dinheiro eu tinha mulher e tinha filhos. Agora que eu não tenho dinheiro, ela me largou e deixou vocês aqui comigo. Eu ouvia isso aos 14 anos, e no meu coração nasceu uma mágoa. Da mágoa se transformou em ressentimento, o ressentimento se transformou em raiva, e a raiva em ódio. Em pouco tempo, eu odiava meu pai de todo o meu coração. As palavras de maldição e os abusos eram diários. E assim eu vivi, dos 14, 15, 16, 17 anos. 4 anos se passaram e minha mãe não cumpriu a promessa de nos buscar. 4 anos sofrendo todo tipo de abuso. Aos 17 anos eu tomei uma decisão: eu vou cometer suicídio. Fui para o fundo do quintal da casa da minha avó, que trabalhava com comércio de plantas. E eu falei: eu odeio meu pai e fui abandonado pela minha mãe, eu vou me matar. Peguei um veneno que ela usava para combater lagartas na samambaia e tentei beber o veneno.
Só que o veneno continha amônia. E quando caiu nas minhas mucosas, queimou. Eu fui obrigado a cuspi-lo. Enxaguei a boca com água e fui para o quarto do meu tio, imaginando uma forma de cometer suicídio. Porque a decisão estava tomada, eu vou me matar. Eu precisava encontrar um meio. Eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de sentir dor. Então eu sentei na cama e ficava imaginando formas de cometer suicídio. Vozes falavam dentro da minha mente: se mata. Quando você morrer, tudo passa. Para que você precisa sofrer? Se mata. E à medida que eu via aqueles pedidos de suicídio, o ambiente ficava denso. Espiritualmente tinha muito demônio naquele quarto. Meio que para distrair a mente, eu olhei para a parede do quarto e lá tinha um mapa rodoviário da revista Quatro Rodas. Saltou-me aos olhos uma linha vermelha no mapa. Eu fui lá olhar, estava escrito assim: BR-116. Nasce no Ceará, atravessa o país inteiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. E veio um pensamento na minha mente: talvez a minha mãe não tenha me abandonado. Talvez ela esteja passando por dificuldades, e eu querendo aqui me matar, eu tenho que ir embora, tentar ajudá-la a conseguir dinheiro para juntar gente. Então eu abandonei o desejo de morrer, e tomei a decisão de ajudar a minha mãe. E aquele dia, eu tomei a decisão de fugir de casa, e vim do do Ceará para São Paulo, a pé, em busca de amor de mãe. Peguei uma mochila verde, juntei roupas na mochila, meu tênis no pé era um topper de couro da época. Peguei um blazer azul clarinho do meu pai, um blazer de brim, santista, eu lembro hoje, até a cor do blazer, 4 botões. Meu pai foi dormir depois do Fantástico, eu com passe de ônibus, entrei no ônibus. O ônibus me deixou na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, onde começa a BR-116, e debaixo de uma placa verde com letras brancas que anunciava: São Paulo, 3.500 quilômetros. Eu dei o primeiro passo, sem nem R$1 no bolso. Caminhei a noite toda, excitado, coração acelerado. Eu vou reencontrar minha mãe, nós vamos conseguir dinheiro, nós vamos unir a família. Caminhei a madrugada inteira, até que lá para as 3h da manhã, tive sono, cansaço. Saí da beira da estrada, coloquei a mochila no chão, e era a primeira vez que um menino de classe média alta ia dormir nas ruas. Adormeci. Quando amanheceu o dia, era 5h da manhã, dormi 2h30 apenas. Caminhei o dia todo, com o dedo em riste, pedindo carona, ninguém parava. E andava, carona, ninguém dava. Parava nos postos de gasolina e bebia muita água de torneira para matar a sede e também para tentar enganar a fome que começava a acontecer. Caminhei o dia todo só com água e sem banho, sem escovar os dentes, e foram 4 meses sem escovar os dentes. Foram 4 meses sem tomar banho. E aí, eu caminhei e chegou a noite. À noite, eu encontrei um posto, encontrei uma lanchonete. Havia um cajueiro ao lado da lanchonete. Coloquei ali a minha mochila, que me serviu de travesseiro, ao tronco, e adormeci. Quando amanheceu a manhã seguinte, eu tinha um dia e uma noite em jejum, andando. E pela primeira vez na minha vida, eu tive fome. Meus amados, e aprendi a falar amados, e sou pastor da Assembleia, e quando eu começo o culto, falo meus amados, porque esse aqui falava meus amados, e me sentia muito amado, porque eu fui rejeitado de pai. E quando o pastor Alexandre falava meus amados, eu me sentia amado. E eu prego com meus amados até hoje, porque gravou no meu coração. E amanheceu amanhã seguinte. E pela primeira vez eu tive fome. O que você tem não é fome. O que você sente é apetite. Estou com vontade de comer uma coisa, isso é apetite. Fome é diferente. A fome, a gente abre os olhos e não consegue ficar de pé. Os músculos não obedecem. Fiquei no chão, fiquei de 4, fiquei de joelho, apoiei-me no tronco e comecei a subir. Então, as pernas bambeiam, tudo escurece e clareia várias vezes. Sudorese nas têmporas, tremores nas mãos, ânsia de vômito. Você vomita, só sai suco gástrico, não há nada no estômago. De repente, vem uma sensação de torpor,
como se tudo aquilo fosse irreal, um sonho. Quando o torpor passa, você é acometido de um desespero de fome. E esse desespero te rouba todo o pudor, todo o medo, todo o nojo. Você é capaz de fazer qualquer coisa por comida, e você também é capaz de comer qualquer coisa. Saí daquela árvore em direção à lanchonete do posto, caminhei poucos passos, subi 3 degraus com muita dificuldade, apoiei-me no balcão da lanchonete para não cair, e haviam vários caminhoneiros tomando café da manhã. Aquele cheiro de café fresco e pão com manteiga na chapa me avolumou a sensação de fome e o desespero. E um moço veio em minha direção e falou: o que o senhor deseja? Eu disse: olha, eu preciso de um café com leite com muito açúcar, eu preciso de um pão com manteiga, eu estou para desmaiar aqui na sua frente, eu não tenho dinheiro, mas se o senhor me der algo de comer, eu posso lavar o prato, limpar o chão, lavar o banheiro do posto, por favor, me ajuda. Ele olhou para mim e, ao invés de me socorrer, ele gritou comigo dizendo: essa hora já tem gente pedindo? Mas é da hora que eu abro, a hora que eu fecho, é gente pedindo? Agora eu estou atendendo os clientes, volta outra hora. Quem tem fome, não tem outra hora para voltar. Saí apoiando a mão na parede. Quando a parede acabou, enxerguei a lateral do prédio, azul, pintado a cal, uma calçada estreita, um latão de lixo enorme no meio da calçada. Lá de trás saiu o cozinheiro com pratos cheios de restos de comida, e ele jogou naquele lixo e foi embora. Eu me aproximei do lixo, fiz uma cuia com a minha camiseta, e disputando comida azeda com formigas e baratas, eu juntei tudo que eu podia ali, dei 6 passos daquele local, e era a primeira vez que o menino de classe média alta ia se alimentar de lixo. Como eu estava uma noite em jejum, o pouco que eu comi já me deu uma sensação de saciedade muito grande e me deu sono. Eu deitei de lado e dormi por 6 horas ininterruptas. Quando eu abri os olhos, de uma forma completamente espontânea e inesperada, eu comecei a me lembrar momentos em que eu tive alimento e eu reclamei. Me lembrei de um dia que eu cortei um mamão papaya, ele estava machucado, e eu falei: mãe, você comprou outro mamão machucado? Você só compra fruta que não presta? Eu não vou comer, compra uma fruta decente. Me lembrei um dia que eu falei para minha mãe: mas esse arroz não é de ontem? Faz um arroz novo, eu não quero comer arroz dormido. E à medida que eu lembrava dessas coisas, eu chorava. Mas eu não chorava porque eu havia comido lixo. Eu chorava porque pela primeira vez na vida eu me vi, e a pessoa que eu vi me envergonhou. Eu chorava de vergonha. Porque até aquele dia eu não sabia que eu era orgulhoso, mimado, ingrato. Quando eu assessorava o pastor Paulo Freire em Brasília, uma vez no restaurante muito chique, chamado Gordão, onde os deputados almoçam, eu botei um prato de comida na mesa e orei, agradecendo a Deus. O empresário não cristão que estava na mesa falou: o que você está fazendo? Estou agradecendo a Deus pela comida. Ele disse: mas você trabalhou, ganhou dinheiro, comprou, você pagou por isso, Deus não tem nada a ver com isso. Eu aprendi diferente na Unicamp. Essas folhas que você vê numa árvore ou a grama que você pisa, a Unicamp me ensinou algo tremendo. Elas fazem fotossíntese. Uma planta, para sobreviver, ela puxa do chão água. Água é H2. H2. Uma planta, para sobreviver, puxa da atmosfera gás carbônico. Gás carbônico é CO. CO. Quando o dia amanhece e a luz do sol bate na folha, qualquer que seja ela, a luz do sol quebra a molécula de água ao meio. O nome disso em biologia é hidrólise, fotólise da água. Fóton é luz, lise é quebra da água pela luz. O oxigênio vai para a atmosfera, sobra o hidrogênio. O hidrogênio que sobra entra no meio do gás carbônico, fazendo C6H12O6, açúcar, glicose. Então, quando o sol amanhece, quando o dia amanhece, quando o sol nasce no horizonte e o sol bate na folha, a folha transforma água e gás carbônico em arroz, feijão, milho, carne, ovo, e não é o teu dinheiro que pagou, não é teu diploma que pagou, é de graça, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem a cada manhã. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A fotossíntese, transformação da energia luminosa em energia química. E foi Deus que criou isso, para que não te faltasse alimento. Então, quando você orar num prato de comida, você saiba que você está comendo é sol. E você não pagou por ele. É um milagre.
é um milagre. Nada contra você querer comer a melhor comida, você querer estar no melhor restaurante. Deus quer te abençoar, amém? Mas nunca reclame da comida que você tem, ou de algo que você colocou no estômago, porque nesse momento, bilhões estão desesperados. Levantei daquele solo, caminhei muitos dias, muitos quilômetros, muitas coisas aconteceram. No livro eu conto tudo, mas aqui, porque o tempo urge, eu vou me prender a 3 situações. Cheguei na Bahia e eu já tinha andado 1.500 quilômetros. Na Bahia, no norte da Bahia, o calor era muito intenso. Subia um vapor do asfalto que deformava a paisagem do horizonte. Eu desci uma ladeira, subi uma colina, no alto da colina, com aquela esperança de encontrar um posto de gasolina para beber água, mas tudo que eu encontrava no alto da colina era mais asfalto preto, sem curva, sem fim. A fome me apertou todos os dias, mas naquele trecho a desidratação foi feroz. A boca secou, a língua grudou no céu da boca, nasceram rachaduras nos lábios, e eu não tinha energia para erguer os pés, apenas arrastava-os. Na beira da estrada, eu cheguei à conclusão que seria meu fim, dali eu não passaria. Arrastando os pés, de repente, eu escutei uma música, era um forró, e eu pensei, se tem música, tem gente. Saí à direita, na beira da estrada, caminhando numa bicada no meio da caatinga em direção ao som. Lá na frente, eu encontrei uma chácara linda, tinha vários carros 0 quilômetro, e tinha um cheiro de churrasco no ar, era uma festa. Toquei a campainha, bati palma, aquele cheiro de carne aumentava o meu desespero. E a mulher saiu com uma canga na cintura, um churrasco na mão, bebida na outra, olhou para mim assustada, falou, pois não, moço? Eu falei, moça, eu tenho muita sede, eu tenho muita fome, eu estou para desmaiar no seu portão, se a cachorra não tem algo para me dar, para beber, algo para eu comer. Ela falou, olha, eu estou dando uma festa, agora eu não posso te atender, volta outra hora. Eu saí daquele portão, olhando a estrada de onde eu vim, imaginei que eu não sobreviveria, resolvi insistir, toquei campainha, bati palma, ela reapareceu, eu disse, moça, por favor, ela entrou, soltou 2 cães que vieram latindo ao portão. Eu fiquei tão desacochoado, desorientado com aquela situação, que eu virei à direita e saí andando a esmo no meio da caatinga, e lá na frente, encontrei um balanço pendurado num cajueiro, com 4 crianças seminuas brincando no balanço, e era um balanço de pneu. Vi uma casa de pau a pique, era uma casa toda de barro salpicado e de pau trançado, e não tinha telha de cerâmica na casa, o telhado da casa era feito de palha de carnaúba, uma palmeira do sertão. Quando as crianças me viram, correram, e eu parei de frente da porta daquela casa paupérrima, e eu era maior que a porta, e a porta de baixo fechada, e a porta de cima aberta, a porta abria em 2. A maçaneta da porta era um pedaço de madeira que girava num prego. Eu bati palma lá. Lá de dentro apareceu uma senhora muito pequena, menos de 1,5 metro. Ela não tinha calçado nos pés. Ela tinha um vestido tão velho que eu mal enxergava as estampas de flores. Havia uma alça amarrada com nó, e ela tinha um pano no cabelo, um pano puído, assustada, uma mulher pequena. Ela olhou para mim, e ela falou, fala, moço. Eu disse, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais forças. Eu preciso muito de uma água, eu preciso muito comer alguma coisa. A senhora tem alguma coisa para me dar, para comer ou para beber? Aí ela sorriu, e eu pude reparar que a boca dela tinha pouquíssimos dentes. E até hoje, eu nunca encontrei nem o da minha esposa um sorriso mais bonito. Ela olhou para mim, e se eu tivesse que dar um nome ao sentimento que aquele olhar traduzia, eu diria ternura. Ela estendeu uma mãozinha pequena e falou, entra, meu filho. Naquela situação, ser chamado de filho fez toda a diferença. Como eu, que não tive pai, ser chamado de amado na Insegec. Fez diferença.
Cuidado com a palavra que você diz ao outro, ela pode matar ou salvar uma vida. Como o pastor falou, é profético. Chame de amado, chame de filho, não importa o que aconteça, perdoe. Aquela mulher disse: entra meu filho. E eu entrei numa sala que não tinha piso, era só terra batida, não tinha móveis, nenhuma cadeira para sentar, só redes enroladas, penduradas na parede. Passei por um quarto cuja porta era um pano que corria num barbante. Cheguei na cozinha, tinha uma mesa rústica, sem os bancos da mesa era sem encosto, era como banco de igreja, mas sem encosto. Ela tirou um pano de um potão de barro, me deu uma caneca de alumínio amassada e limpa, e ela disse: beba água, tudo que você puder. E eu dava um tibum naquela caneca de alumínio no barro, e saía uma água salobre e barrenta. A água era bege, tinha gosto de barro e gosto de sal. Com alegria, ela foi na única prateleira que tinha na cozinha e começou a sacudir umas cabaças, nenhuma fazia som. A última fez assim, tch, tch, tch. E ela disse: graças a Deus ainda tem farinha. E eu pensava: de onde veio essa alegria? Ela colocou um prato de aço esmaltado e gasto na minha frente, me deu uma colher de sopa de alumínio na minha mão, colocou a farinha no prato, e era uma farinha crua de mandioca, lá no Ceará chamada farinha d'água. E ela colocou no prato, jogou água, a farinha inchou e amoleceu. Ela fez uma papinha e disse para mim: coma, meu filho. Eu coloquei aquela colher de sopa cheia de farinha e água, e quando eu fui colocar na boca, olhei na janela, 4 crianças olhavam para mim. Eu comecei a tremer e chorar, e ela disse: por que você não come, você não tem fome? Eu falei: como é que eu vou comer a única coisa que a senhora tem para dar para essas crianças? Ela sorriu, colocou a mão nas minhas costas e falou assim: pode comer, amanhã Jesus dá mais. Até aquele dia, eu tinha ouvido falar de fé, eu nunca tinha visto fé. Muitos jovens, eu sou pastor da Assembleia de Deus, trabalho muito com jovens, tenho afinidade com jovens. Na Insegec eu me dava bem com jovens. Os jovens de hoje são como Tomé. Pastor, se Deus existe, qual é a prova? Qual é a prova que Deus existe? A primeira coisa que eu digo aos jovens da Assembleia é o seguinte: Deus não existe. Deus nunca existiu e nunca existirá. Porque tudo que existe foi gerado, foi criado, tem uma origem. A partir daquela criação passou a existir. Deus não foi criado. Deus não tem origem. Tudo que existe, existe por causa dele, a partir dele. Ele vem antes do tempo, ele vem antes da existência. Deus não existe, Deus é. Por isso que o nome dele na Bíblia é o grande Eu Sou, o de Rei, Vav Rei. O nome acima de todo nome, o nome que não se diz em vão, o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus não existe, Deus é. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso Deus não existe, porque se há algo que existe, partiu dele. Ele vem antes da existência. Dessa forma, a fé é a certeza das coisas que não vemos, que não esperamos, porque tudo se origina nele. E quem tem fé, ainda que não veja, crê, porque é através dele que se originam as coisas. A fé não depende da audição, olfato, paladar, tato, porque as coisas espirituais não podem ser discernidas pela carne, somente pelo Espírito. A fé vem de um relacionamento entre o Espírito Santo de Deus e o seu Espírito. Vou falar mais à frente do testemunho. Antes de me converter, eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela não fazia sentido. Assim que eu me converti, ela passou a fazer sentido, porque a palavra, ela é revelada. E por isso ela é atual, porque a todo instante o Espírito Santo de Deus se revela a cada leitura, no mesmo parágrafo, lido 1 milhão de vezes, novas interpretações, revelações acontecem. Porque Deus
A fé não depende do teu entendimento de quem é Deus. Não está escrito no primeiro mandamento: compreenderás a Deus sobre todas as coisas, ou meditarás em Deus sobre todas as coisas, ou saberás quem é Deus sobre... Não, disse amarás. Ele não te pediu o entendimento, ele te pediu o coração. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando você entrega o coração e ele te dá o entendimento. Uma criança de 2 anos não consegue compreender a mente de um pai de 40. Quanto mais nós, jamais conseguiremos compreender, entender e assimilar a mente de Deus. Deus não se explica. Ninguém explica Deus. Deus se sente. Deus se relaciona. E Ele, através da sua santa sabedoria e vontade, lhe dá o entendimento. Não o contrário. Ninguém adquire fé lendo a Bíblia sem abrir o coração, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir as batidas e me convidar para entrar em sua casa, entrarei em sua casa e cearei contigo. É impossível compreender a Deus, impossível entender Deus, só é possível amá-lo, sem ver, sem ver. E até olhando para aquela senhorinha, eu tinha visto fé. Ela podia acordar todo dia desanimada. Eu lembro do rosto dela. Ela não tinha rugas normais como as minhas. Eram profundas rugas, vincos na pele, como se fora um papel amassado. Ela podia reparar na sua pele enrugada, ela podia reparar na sua falta de dentes, ela podia reparar na sua falta de móveis, e o que ela ia ganhar olhando as circunstâncias? Desilusão, tristeza, ansiedade, decepção. Ela não ia ter força para sair da cama, ia desejar morrer todos os dias. Mas aquela senhorinha de menos de 1,5 metro, ela acordava toda manhã sorrindo, me chamou de filho e com alegria deu graças pela única farinha que tinha em casa. Sabe por quê? Porque ela não olhava para a falta de dente, ela não olhava para a ruga, não olhava para a falta de alimento, não se queixava da sua casa, ela olhava para Jesus. Eu tenho 1,87 m, ela menos de 1,5 metro, ela tinha o olhar de águia e eu de galinha, eu enxergava a dificuldade e ela a curvatura da terra. Talvez você tenha vindo a esta igreja desanimado, desapontado, querendo parar da sua trajetória, mas quem mandou largar a rede? No céu não há lugar para fracos, não há lugar para tímidos e nem covardes, porque o reino dos céus é conquistado à força. Deus não nos deu o espírito de covardia, e sim de valentia. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam. Caminha, não olha para as circunstâncias, não olha para a dificuldade, olha para Jesus. Vou passando pela prova dando glória a Deus, porque ninguém poderá derrubar aquele que está com os pés firmados na rocha, porque Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Yeshua HaMashiach. Talvez você tenha vindo a essa igreja murmurando. Para com isso, olha para o teu Deus. Não importa a dificuldade, não importa a situação, mais vale a tua alma do que o teu corpo. Mais vale o teu corpo do que tua roupa. Vão-se os anéis, fica o dedo. O que poderá nos afastar do amor de Deus? A doença, a prisão, o açoite, nada. A doença, nada nos afastará do amor de Deus. Porque nós temos com Ele um relacionamento e tudo passa. Muitos me perguntam, pastor, o que é vida? Para a biologia, a vida é tudo que se reproduz. Para a física, o conceito é outro. Para a química, o conceito é outro. Mas na verdade, vida é um intervalo. Você nasce e você morre. O que acontece nesse intervalo entre o nascimento e a morte é a vida. E é rápido. Do dia que eu me converti na Insegec, passaram-se 21 anos que eu pisei aqui. E eu estou morrendo a cada dia para viver no paraíso. Então você vai perder a vida eterna por causa do intervalo.
O intervalo é 1 segundo. O intervalo é rápido. A vida eterna dura para sempre. Por causa do intervalo, você vai amaldiçoar a sua vida. Você vai se distanciar de Jesus por causa do intervalo. Pela fé, suportaram prisões. Pela fé, foram cerrados ao meio. Pela fé, foram presos e açoitados. Pela fé, eles morreram sem alcançar as promessas. A promessa que era Jesus lá na frente para nós. Levanta a cabeça. Glorifica teu Deus. Coloca teu problema diante dele. Pela fé, levanta e anda. Quem crê, diz assim: tem um Deus no céu. Não precisa repetir. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, mas eu não conheço ele, não quero saber. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não me interesso pela sua palavra. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, mas eu vou tocar minha vida como eu quero, ele lá, eu aqui, porque deve ter muitos problemas. Quem acredita, diz assim: quem tem fé, quem crê de todo o coração, diz assim: tem um Deus no céu, eu conheço a sua voz, eu ouço os seus passos. Quem tem relacionamento com Deus diz assim: tem um Deus no céu, eu tenho sede e fome dessa palavra, porque eu preciso me alimentar dela todo dia, isso aqui é pão. Quem tem relacionamento com Deus diz assim: tem um Deus no céu, convém que eu morra para que ele viva, porque ele deu a vida dele por mim, ele é o bom pastor, eu sou sua ovelha, eu tenho que me sacrificar no altar, para que a vontade dele prevaleça na minha vida. Então existe uma diferença daquele do mundo que acredita e aquele que crê. Tem uma diferença daquele que acredita e aquele que tem relacionamento. E o Espírito Santo de Deus me trouxe nessa manhã de domingo, nessa igreja, para perguntar a você: você acredita ou você crê? Quem acredita vive uma religião. É só uma religião. Lá na Assembleia vai de coquinho, saião, bebe Bíblia, terninho. Até estou pegando sem terno, estou me sentindo até esquisito. Mas eu venho aqui, aí é religião. Quem crê não vive um relacionamento. Um relacionamento. Se você viver uma religião, você vai passar 20 anos na igreja e não terá mudança de vida. E quando naqueles dias estiver do lado de lá, na vida eterna, no dia do julgamento, ou sobe ou desce. Por isso que lá no inferno, tem muitos que naquele dia dirão: mas em teu nome eu curei doentes. Em teu nome eu expulsei demônios. Quem é que cura doente, expulsa demônio em nome de Jesus? Pastor, evangelista, gente que tem ministério. E Jesus dirá naquele dia: te aparta de mim, porque eu não te conheço. Eu não tenho relacionamento com você. Mas como assim, pastor? Se em nome de Deus houve muitas curas, muitas libertações, em nome dele, não é o pastor que fez. Eu posso ser pedófilo, assassino e bandido e pregar para vocês, e a palavra vai funcionar. Mas como é que pode um sujeito pedófilo, assassino e bandido, e a palavra funciona? Funciona porque ela é viva, ela funciona sozinha, ela não depende do pregador, não é mérito de quem prega. Então, tem uma diferença entre você acreditar e você crer, entre você viver uma religião e um relacionamento. Você precisa se relacionar com Deus. Há 21 anos eu conheço o pastor Alexandre e reencontrei ele aqui hoje, e é a mesma alegria, é a mesma emoção, é a mesma vontade. Quando eu olho para a pastora Márcia louvando, é o mesmo amor, os olhos ainda estão úmidos. Porque existe o quê? Um relacionamento. Você acredita ou você crê? Saí daquela casa, peguei minha mochila, dei todas as coisas que eu tinha na mochila para a mulher. Não serve na senhora, não serve nos seus filhos, mas a senhora pode vender, trocar por alimento. Ela aceitou. Saí de lá com a camiseta, um shorts, um resto de tênis no pé. A parte de trás achatada, usava meio como chinelo, porque meus pés estavam muito cortados dentro. Peguei a estrada, muitas coisas aconteceram. Muitos quilômetros se passaram, até que eu cheguei em Minas Gerais. Uma madrugada muito fria, chuva, garoa, aquela neblina, um frio de doer os ossos, lábio roxo, dedos roxos, mão tremendo. Eu falei: se eu não arrumar um lugar para
descansar agora debaixo, fora da chuva, eu vou morrer de hipotermia. Achei um posto de gasolina, posto Esso, nem existe mais esse negócio. Aí tinha uma neblina, eu vi a luz neon do posto, fui até ele, alta madrugada, coloquei o ombro numa bomba de combustível, sentei, estava encolhendo meus braços para colocar dentro da camiseta. O vigia do posto veio atrás de mim e pau, me chutou as costas. Eu caí no chão, não conseguia respirar, porque o chute nas costas travou a respiração, não conseguia ficar de pé, que eu tinha um ritual, eu sempre tinha que ficar de quatro, de joelho, levantar, e ele me bateu, chutou costela, pisou nas minhas costas, chutou meu rosto, e eu me rastejei para fora da marquise, a chuva engrossou, e para não se molhar, ele parou de me bater. Dei a volta no posto, com muitas dores, entrei num banheiro, imundo, privada sem descarga, cheio de fezes, peguei papel de enxugar a mão, coloquei dentro da camiseta para tentar me esquentar, papel higiênico, desenrolei, coloquei dentro da camiseta para tentar me esquentar, sentei no chão, um ombro na privada imunda, outro ombro numa paredinha de pedra, olhei para o teto e me lembrei que todos os dias da minha vida eu tive uma cama, um colchão e um cobertor, e eu nunca disse, obrigado Deus. Na manhã seguinte, saí daquele posto, caminhei muitos dias, muitos dias difíceis, porque aquela surra fez muito mal por dentro. Cada picada de inseto, cada arranhão no meio do mato infeccionava, a pele muito cheia, muito suja. Cheguei no Rio de Janeiro, estou acelerando porque o tempo urge. Cheguei no Rio de Janeiro, já estava 600 quilômetros de São Paulo, não aguentava mais, não tinha mais condição física. Na beira da estrada, caminhando, eu vi uma casa de prostituição, uma zona de prostituição. Tinha uma prostituta sentada num banquinho de 2 lugares, tomando café. E quando ela me viu, ela falou, vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. Vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. Naquela hora eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa que saiu do Ceará. Eu saí de lá um menino altivo, orgulhoso, tal. Agora uma prostituta me chamava para sentar do lado dela e eu não conseguia olhar para ela porque eu tinha vergonha do meu mau cheiro, eu tinha vergonha da minha miséria, eu tinha vergonha das minhas feridas. O deserto pelo qual eu estava atravessando havia me mudado. Aí ela insistiu, eu com muito sacrifício fui lá. Ela, senta aqui, sentei do lado dela, eu fedia muito, ela não se queixou. Aí ela falou assim, você é um menino tão bonito, o que você está fazendo na rua? Aí contei a história, e falei que eu estava indo buscar minha mãe. Aí ela chorou, você está vindo do Ceará para São Paulo para encontrar sua mãe? Falei, é. Aí ela me deu um copo de café, e falou assim, não sai daqui, você promete? Falei, prometo. Aí ela entrou na zona de prostituição, na casa. Eu fiquei tomando aquele café, Jesus, era uma coisa maravilhosa. Descia aquilo, é um bálsamo. Meia hora depois ela sai lá de dentro, com o caminhoneiro abotoando o cinto. Ele falou, quem é o menino? Ela falou, aquele lá. Aí o caminhoneiro falou, bora comigo para São Paulo. Eu falei, olha, eu não tenho como pagar o senhor. Ele disse, ela pagou para você. Uma prostituta deu a única coisa que ela tinha, o próprio corpo, para que eu, um desconhecido, tivesse a chance de reencontrar minha mãe. O nome disso é amor. Os religiosos não suportam isso. Os religiosos apontam o dedo. Aquele lá enganou o pastor Alexandre a vida toda. A mim nunca enganou, desviou lá. O pastor, rapaz, eu nunca enganou. O religioso, olha lá a irmãzinha, olha a roupa da irmãzinha. Olha lá aquele irmãozinho que voltou o bebê. Olha lá, sabia, nunca foi crente. Esse é o religioso. Ao religioso eu tenho uma notícia. Tem uma prostituta na família de Jesus. O nome dela é Raabe. Tem uma estrangeira na família de Jesus. O nome dela é Ruth. Tem um assassino e adúltero na família de Jesus. O nome dele é Rei Davi. Porque enquanto o mundo aponta o dedo, Jesus escancara os braços a todo pecador. Eu fui amado por aquela mulher. E me senti um lixo. E na Bíblia tem uma história assim.
Um dia o rei Davi perguntou: alguém da casa de Saul que eu ainda posso abençoar? Falaram para ele: tem o Mefibosete, filho de Jonathan, coxo de ambos os pés, que mora no deserto de Lodebar há 20 anos. O rei Davi mandou chamar Mefibosete, príncipe, neto do rei Saul, à sua presença. E quando Mefibosete, um príncipe, filho de rei, neto de rei, né, aparece na presença do rei Davi, ele exclama: quem sou eu? Um cão morto para que tu te lembres de mim? Talvez você tenha vindo a essa igreja essa manhã se sentindo como um cão morto. Talvez um casamento em crise, talvez uma doença, talvez uma crise financeira, talvez uma dificuldade com um filho, com alguém que perdura muitos anos. Talvez você tenha vindo aqui se sentindo como um ninguém, como um cão morto. Talvez esse deserto lhe tenha roubado a identidade. Porque deserto não é só um lugar sem comida, sem água e sem esperança. O deserto tem a capacidade de lhe roubar a identidade, de fazer você esquecer a pessoa que de fato você é. E o rei Davi disse: debanha Mefibosete, troque as túnicas de Mefibosete, calçou na mão de Mefibosete o anel real e disse a ele: você comerá da minha mesa, do bom e do melhor, como meu filho. Se um homem em carne e osso restituir os direitos a um príncipe, quanto mais teu Pai, que é Deus que está no céu, fará contigo. Quanto vale essa nota aqui? Quanto vale? E se eu amassar ela, quanto ela vale? E se eu jogar ela no chão, quanto ela vale? E se eu pisar e sujar ela bastante, quanto ela vale? Você é como essa nota. Se o deserto te sujar, te manchar, te ferir, te machucar, assim como essa nota, para Deus você não perde valor. Entrei no caminhão, me deixou no Museu do Ipiranga em São Paulo. Madrugada fria, meu coração estourando de alegria porque eu cheguei. Me senti muito vitorioso porque eu cheguei. Um transeunte passando na rua, eu cerquei ele: por favor, onde é que fica General Olímpio da Silveira, o Minhocão? Ele falou: nossa, está muito longe. Eu falei: você não sabe de onde é que eu venho. Aí, ele foi falando ali, e eu fui. Sabia onde era o prédio da minha avó. Encontrei o Minhocão, caminhei, vi o prédio da minha avó, era alta madrugada, eu bati a mão na maçaneta, abriu, o prédio não tinha porteiro, subi 2 degraus, 2 escadas, até o 2º andar, apartamento 21, toquei a campainha alta madrugada, meu avô e minha avó não escutavam direito, acendeu aquela luzinha de fora, ela olhou no olho mágico, ela me viu, mas não me reconheceu, eu tive que falar o nome de todo mundo da família para saber que era eu. Aí, quando a minha avó abriu a porta, ela pulou em mim, e ela me abraçava, me apertava e chorava. Ela não reparou na minha sujeira, ela não reparou no meu mau cheiro, ela não reparou na minha doença, ela não reparou na minha miséria, ela só sabia me amar. E o Espírito Santo me faz perguntar a você: como estão sendo tratados os idosos na sua casa? Quando o nosso pai, a gente é pequeno, o pai pega na mão da gente, imagina a mão da Nicole na mão do Alexandre, quando a Nicole era pequenininha, pá, esse é meu pai, meu herói, a mão dele come a minha aqui, ó, puf. Aí você vê seu pai trabalhar, não te falta caderno, não te falta lápis, não te falta borracha, não te falta arroz, não te falta feijão, ele é teu herói, ele trabalha muito, ele não te deixa faltar nada para você, ele abre mão da vida dele por você. Aí a gente cresce, e quando a gente olha para o nosso herói, a nossa mão está maior que a dele. O homem que tinha tanta vitalidade, agora anda assim. E quando o nosso herói mais precisa da gente, a gente abandona eles. Eu não tenho tempo para um vô, eu não tenho tempo para uma avó. A minha avó não sabe que é iPhone, que é iPod, que é iPad, que é 5G, ela só vê da Atena. Ela fala o nome de um monte de gente que já morreu, que eu nem conheço. Ela fica repetindo as coisas várias vezes, cansa. O vô operou a próstata, ele usa uma fralda, que nojo. Mas você não se lembra
que quando você era pequeno, você falava, conta de novo a história, contava outra vez, quantas vezes fosse necessária, sem enjoar, com amor, até você dormir. A fralda do vô te dá nojo, mas você não sabe, mas a sua foi trocada por ele várias vezes, e ele nunca teve nojo. Eu não tenho paciência para ouvir as queixas e as murmurações, mas quando você tinha uma dor de ouvido, as madrugadas no hospital público, no INSS, na fila para te atender, eram eles. E se na idade avançada você ainda precisar de alguma coisa, eles ainda são capazes de deixar de comprar remédio para si, para que não falte leite para o teu filho. Como estão sendo tratados o teu pai, tua mãe, o teu avô e tua avó na sua casa? Não adianta nada você ter paciência com o cliente, com amigos e com o povo da igreja, se você não obedece o seguinte mandamento: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Não é um pedido, é um mandamento. E o primeiro, com promessa. Minha avó mandou tomar banho, tirei a roupa no banheiro, e pela primeira vez em 4 meses eu me vi nu, e me assustei. Eu contava todas as costelas daqui de cima. Eu via meu joelho grosso, as pernas muito finas. Eu reparei que a minha pele estava toda encebada, amarela, de muita gordura, e muita fuligem grudada na gordura. Eu sorri no espelho, eu não vi a divisão entre os dentes, era uma crosta. Eu escovei e não saiu. Eu fui tomar banho, e aí tive vontade de urinar, e saiu na privada sangue. E eu ensaboava com sabonete, fazia pouco espuma, porque reagia com muita sujeira. O shampoo descia uma água negra no ralo, e por mais que eu tentei, não saí do banho completamente limpo. Fui até a cozinha com o pijama do vô, e a minha avó tinha feito um todão com umas torradas com queijo e orégano, porque era alta madrugada, não tinha nada para comprar. E hoje eu como nos melhores restaurantes, mas eu nunca comi, nunca vou comer nada melhor que aquele todão e aquela torrada, que estava cheio de amor de vó. Tem uma coisa que eu aprendi nessa igreja, é que nós somos família nessa igreja. As primeiras em SEGEC que eu participei, a gente se unia como família para reformar a igreja, para pintar a igreja. E essa, com certeza, deve ter seguido o mesmo modelo. Vocês estão num tempo muito confortável, mas os que não estavam aqui, era aluguel lá no sul, de cadeiras muito mais simples. O que Deus fez foi milagre. E nunca o pastor Alexandre, nunca a pastora Márcia, eu sou testemunha desse tempo. Eu ajudei na ICGE com a minha contribuiçãozinha. Agora, o pastor e a pastora nunca deixaram de falar, cuida do seu pai, honra sua mãe. Eles nunca deixaram de fazer culto de família. Eles nunca, é importante. Por que 21 anos se passaram e meu coração está aqui saltando porque eu estou nessa igreja? Porque eu tenho gratidão, eu aprendi a ser grato, eles me ensinaram. Seja grato a Deus, seja grato a quem te discipulou, seja grato a quem pregou, seja grato a teu pai, a tua mãe, teu avô, a tua avó, seja grato. Minha avó botou um colchão no chão para eu dormir, eu deitei, meu corpo parecia que não parava mais de afundar. Quando amanheceu o dia, a minha mãe estava lá no sofá olhando para mim. Eu pulei, abracei, beijei ela, apertei. Ela falou, mas que você fez essa loucura? Você quer me matar? Aí eu falei, olha, eu vim te ajudar. Eu estou doente, mas assim que eu me recuperar. Aí ela me deu 2 notícias. Que ela tinha casado de novo e que o homem com quem ela casou não queria que eu morasse com ela. Então eu fiquei morando com meu avô, pela 2ª vez, sem minha mãe. Aí, para encurtar, eu saí para procurar emprego, não conseguia, por causa do estado físico. Aí eu falei para o meu avô, como é que eu faço para ser feliz? Ele case, tem um bom emprego e um diploma que você vai ser feliz. Eu falei, então eu vou atrás dessas coisas aí. Aí eu fui estudar datilografia e telex, que é coisa que vocês não conhecem, datilografia e telex. Aí eu ia procurar emprego, passava no exame escrito, mas era reprovado no médico, até que meu primo Sérgio Cipolatti Rodrigues de Lima, auditor do Banco Central, diretor do Banco Bandeirantes, me mandou me chamar. Cheguei no Banco Bandeirantes, o Sérgio, é diretor do banco. Viu,
Você veio de Ceará para São Paulo a pé? Eu falei, eu vim. Então você é muito valente. Eu vou arrumar emprego para você aqui. Você vai trabalhar no banco. Eu falei, mas na hora do exame médico vão me reprovar. Eu vou, não, quem manda aqui sou eu. Aí, vai lá no exame médico. Fui lá no exame médico. O médico me examinou do fio de cabelo ao dedão do pé. Aí pegou o Viva Voz, coisa que não tem mais hoje, apertou lá. Doutor Sérgio, veio a voz. Pois não, o teu primo Ricardo não tem condição de trabalhar. Ele está 20 quilos abaixo do peso. Ele tem feridas que não cicatrizam. Ele tem infecção na uretra, na bexiga e nos rins. E ele não tem verme não, ele tem um zoológico. Aí veio aquela voz no Viva Voz. Ou você contrata ele, ou eu demito você. Assim com uma pressãozinha, eu fui contratado. Primeiro dia de serviço, afastado para tratamento médico. Aí, eu fiquei alguns meses de tratamento médico recebendo salário. Quando voltei para trabalhar, eu voltei camisa bege, gravata verde, calça verde, sapato Vulcabras, Ricardo Braga, office boy, Banco Bandeirantes. Era boy. Trabalhei duro. Em 3 meses eu fui promovido de office boy para chefe dos boy. Aí eu virei auxiliar de escritório A, auxiliar de escritório B, escriturário, chefe do departamento de cobrança, gerente do banco. Prestei vestibular, entrei na faculdade e conheci uma moça, Isildinha Aparecida Machado, e fui morar com ela. Aí eu tinha diploma, eu tinha emprego, eu tinha uma mulher que me amava, e adivinha? Eu não era feliz. O diabo dá as coisas de fora para tentar mudar você por dentro. Deus muda você por dentro, para depois acrescentar as coisas por fora. É diferente. Meu casamento acabou. E no ano que meu casamento acabou, fiquei 4 anos com ela. No ano que o casamento acabou, meu irmão se matou. O meu irmão Marcelo Lima Braga, que ficou no Ceará, no livro tem várias fotos, ele se enforcou na noite de Natal no quarto do meu pai. Peguei um avião com a minha mãe para ver o enterro. A minha mãe estava destruída. Acho que não tem coisa pior para uma mãe do que encontrar o filho na ponta de uma corda. Porque o meu irmão se enforcou. E no Natal. Pós o enterro, eu queria matar meu pai. Aí a minha mãe falou, vai embora para São Paulo. Eu vou ficar aqui no Ceará, que teu irmão morreu, mas deixou um filho. Gustavo Ventura Braga. A foto do meu sobrinho, todas as fotos estão no livro. Voltei sozinho. Aí casamento fracassado, irmão suicida, mãe separada de novo. Eu lutei a vida toda e nada eu consegui. Desisti, vendi o apartamento, dei dinheiro para a Isildinha. O resto do dinheiro eu gastei nas noites, pedi a conta do emprego, fui morar de favor na casa de um amigo. Bêbado, no café piu-piu do Bexiga, uma namorada minha da época veio no ouvido, 2 anos depois da morte do meu irmão, e falou, teu pai morreu. 2 anos depois da morte do meu irmão. Aí eu peguei e brindei na mesa, vamos brindar? Vamos brindar a quê? Eu falei, a morte de um desgraçado. Esse era meu coração. Alguém da mesa falou, ainda bem que eu vou para o interior. Eu falei, para onde você vai? Para Campinas. Como é que você vai para lá? Vou prestar vestibular na Unicamp. Eu falei, dá tempo de se inscrever? Dá. Eu fui lá, me inscrevi no vestibular e passei na Unicamp e vim para Campinas fazer biologia. Na faculdade, fui morar na moradia do estudante. Não tinha dinheiro, mas não faltava alguém para me pagar cachaça, cerveja na cantina do Belo. Um dia apareceu um anúncio, precisa de professor provisório no COC. Eu fui lá, fiz o teste, passei, virei professor de cursinho, depois virei professor titular. Em pouco tempo, me apelidaram de Cepacol, e na última turma que me deu aula, o meu apelido já não era mais Cepacol, era Buzz Lightyear, do Toy Story. Até na Assembleia de Deus, eu sou o pastor Cepacol, o pastor Buzz. Aí, o que acontece? Eu dava aula, e aí eu saía com várias alunas, eu bebia muito uísque, eu usava drogas, festas, e nada daquilo me fazia feliz. Eu só queria morrer. Para acordar de manhã, eu tinha que beber, para dar aula, eu tinha que beber.
Para dormir eu tinha que beber. E quem olhava para mim, puxa, olha lá o Cepacol, cara, só sai com gata. Ganhei um salarião lá de professor de cursinho. Eu aluguei uma casa com piscina. Eu dava festa todo final de semana. Eu comprei um carro zero, que era um Cadete branco. Nossa, usava aquele carro só para fazer bagunça. E quem olhava para mim falava, é a vida que eu quero. Esse é o cara. E eu destruído. Aí um dia a Helene Peters, agora é o final, passou na cantina do Belo. Eu estava bêbado, sem camisa, com o pé em cima de uma caixa de cerveja vazia, e ela cheia do Espírito Santo. Ela tinha vindo do encontro com Deus, e ela passou na mesa que eu estava. A mesa só tinha médicos e biólogos. A Helene passou, ela olhou para mim, ela não falou nada, ela não pregou nada, ela não tinha a Bíblia na mão, ela só olhou para mim. Quando eu olhei para ela, eu falei, nossa, eu vi uma coisa diferente. Ela tinha um brilho, um entorno, parecia que ela não pisava no chão, mas andava em nuvens. Eu falei, quem é essa moça? A Helene. Ela faz biologia? Faz. Mas como é que eu nunca vi ela embalada nenhuma? Fizeram cara de nojo. Ela é crente. Eu falei, tipo pessoa evangélica? É. Aí eu pensei, como que uma pessoa estudada pode ser crente? Eu já li a Bíblia na faculdade, de Gênesis e Apocalipse. Acreditar que o mar se abre, que o machado flutua nas águas, que o sujeito fica 3 dias dentro de um peixe, e que o sol para no céu porque alguém parou, é coisa para louco. Eu vou lá falar com ela. Levantei para falar com ela. Eu cheio de cerveja, ela cheia do Espírito. Andando em direção a ela, eu falei, eu estudei Nietzsche, Durkheim, Weber, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Eu estudei Aristóteles, Heráclito, Platão, Dionísio, Sócrates. Eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Cheguei para ela, falei, Helene, eu já li a Bíblia de cabo a rabo, eu quero discutir a Bíblia com você, porque me falaram que você é crente. Você é crente? Ela deu 3 pulinhos e falou, graças a Deus. Eu não falei nada, mas pensei comigo, crente e louca. Vamos falar de Deus? Aí ela falou, não, você bebeu, tá, outro dia. Cara, eu passei uma semana, ela não saía da minha mente. Na outra semana, eu vi a Helene, vamos falar de Deus? Ela, não, você bebeu, né? Outro dia. Eu falei, filha, eu bebo todo dia, quando é que nós vamos conversar? Aí ela falou, Deus está preparando o momento. Chegou num domingo, foi no domingo, não, foi sábado. Eu estava andando na Unicamp, no centro de Barão Geraldo, vi lá um restaurante, 11 horas da manhã, entrei. Cheguei lá, a Helene estava lá. Só ela e eu, 11 da manhã. Deus preparou o momento. Quando ela me viu, ela fez aquela cara, não, o mala, né? Mas mulher não demora, mulher fica sorrindo assim. E ela fica pensando, que idiota. Aí, eu fui lá, sentei na frente da Helene. Aí eu falei, Helene, eu não bebi nada. Vamos falar de Deus? Aí, com uma autoridade que não vinha dela. Ela pegou o garfo, bateu na mesa. Ricardo, você quer conhecer Jesus, o Cristo? Eu falei, o da cruz? O mundo inteiro conhece. Ela falou, não, teu Deus está morto, o meu vive. Você quer ir domingo que vem na Insegec comigo? Eu pensei assim, eu já fui em terreiro de candomblé, quimbanda, umbanda, centro Hare Krishna, igreja evangélica, é mole. Saiu da minha boca assim, pô. Aí, ela ligou para a mãe dela lá em Curitiba, a pastora Miriam veio para Campinas e as duas jejuaram e oraram por mim. Muita gente fala assim, pastor Alexandre, eu quero fazer um evento de evangelismo, eu vou no Farol, tá? Muitos métodos para ganhar as almas, mas a gente não ganha ninguém. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Se você quer ganhar alguém, dobre o joelho em casa, escondido no quarto. Quanto mais você se encher do Espírito, mais pessoas se converterão, porque não é a tua estratégia de evangelismo, é o Espírito Santo que habita em ti. Aí você quer ganhar esse bairro para Jesus? Quanto calo tem no seu joelho? Se chamar você para uma festividade, você vem. Você viria numa madrugada orar toda semana? Então, elas jejuaram e oraram por mim. Quando chegou no domingo, que eu tinha que vir na Insegec, eu tinha carro e tinha moto. Eu falei, eu vou de moto, porque a Helena é bonita, aí ela vai agarrandinho. Olha, o meu pensamento para ir para a igreja. Aí peguei o carro, a moto, cheguei na casa da Helene, estava ela e a mãe, e 3 pessoas não cabem na moto.
Aí a mãe dela veio correndo, me deu um beijo, um aperto, e falou no meu ouvido: Jesus te ama e eu também. E eu falei: essa loucura é de família. Eu falei: eu não vou mais não, porque eu estou de moto, e somos em 3, e ela: não, você vai. Quando eu vi, eu estava no ônibus. Quando eu vi, eu estava na Insegec. E cheguei lá no meio de louvor. E era uma igreja que pagava aluguel, uma igreja bem simples. Cheguei lá, louvor, todo mundo louvando. Aí eu entrei assim, tinha umas pessoas, esse meu amigo aqui é uma benção. Estava lá, aí as pessoas lá falando em línguas. Orô, corô, soroia, surianta, lama, surianta, la caraçaraia. E eu: que é isso, gente? Povo doido. Aí eu olhei para o lado para falar com a mãe, com a Helene. Com a Helene estava assim. Aí eu não consegui pedir explicação. Aí eu olhei para o outro lado para falar com a mãe da Helene. A mãe da Helene estava atrás de mim assim, ó. E eu na Insegec lá querendo ir embora daquele lugar. Porque 2 loucas. Daqui a pouco, toca um louvor. E também era assim, tinha um telão. Não é chique como isso, mas tinha lá, né? Aí saía assim: em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus. Em tua presença é onde quero estar, buscando a tua face. Quando eu vi aquilo, buscando a tua face, eu senti um toque em mim, mas foi físico. Eu comecei a tremer por dentro. Eu comecei a chorar, e eu vi que não era um choro normal, era um choro que vinha do fundo da minha alma. No meio do louvor, numa igreja que eu não conhecia ninguém, só as duas. Eu saí lá na frente, para me jogar lá no púlpito. Pastora Márcia, para tudo. Para tudo. Parou tudo. E ela falou para mim: o Espírito Santo de Deus está me dizendo que hoje eu estou consagrando um verdadeiro adorador. E ela jogou azeite em mim. O chão que estava duro ficou macio. O chão que estava frio ficou quente. Eu assumi uma posição fetal, como se estivesse no colo de alguém, e de fato eu estava. Aí eu chorei a morte do meu irmão, chorei o fim do meu casamento, chorei a miséria das ruas, chorei o ódio do meu pai. E à medida que eu chorava, chorei o abandono de mãe. E à medida que eu chorava, eu sarava. Eu levantei do chão. Alguém da ICG, que eu não lembro quem até hoje, falou assim: Ricardo, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Márcia ou o pastor Alexandre fizeram o apelo, eu aceitei. Explodiu dentro de mim uma alegria que eu não conseguia conter, uma alegria que o álcool não deu, que a droga não deu, que a balada não deu, que nada deu. Era uma alegria genuína. Aí eu sabia agora o que tinha dentro da Helene, o que tinha dentro dela estava em mim. Eu entrei no ônibus de volta com azeite que a pastora Márcia jogou em mim, e com a Bíblia que eu ganhei na mão, e eu queria comer aquela Bíblia. Eu estava alegre, eu estava feliz, eu estava cheio do Espírito, eu não acreditava, eu nasci de novo. Lá no ônibus eu falava: ai meu Deus, eu preciso saber, agora eu sou crente. A Helene falava: agora você é crente, como é que eu faço para ser mais crente? Aí eu cheguei em casa, era uma república de estudante, eu comecei a ler a Bíblia, e agora ela fazia sentido, tudo fazia sentido. Eu comi a Bíblia, eu fiquei lendo a Bíblia, acabou o culto, tarde à noite. Na segunda-feira eu fui dar aula no cursinho Coque, na Barão de Itapura, levei a Bíblia e o livro de biologia. Eu tinha um dia de convertido, abri a Bíblia, abri o livro de biologia, 300 alunos, ninguém entendeu nada. Eu disse Gênesis capítulo 1. No começo, a terra era vazia e sem forma, havia trevas no fundo do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Biologia, a terra no começo era um conglomerado de gases tóxicos, unida por um centro de gravidade, vazia de vida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis, e a água subiu do solo na forma de vapor. Biologia, até hoje é assim, de tudo que um vulcão cospe, 10% é vapor d'água. A Bíblia está certa. Gênesis, e Deus criou as árvores e depois seres vivos. Biologia, quem faz fotossíntese sustentam todos que respiram e fermentam. A Bíblia está certa. Gênesis, e Deus pegou o barro, do barro moldou o homem, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se fez alma vivente. Biologia, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa.
Aí eu levantei a Bíblia numa sala com 300 alunos, um dia de convertido, e falei: se ele está certo no começo, ele está certo até o final. Vamos baixar a cabeça, orar e se arrepender, porque Cristo vive! E 300 alunos oraram comigo naquela manhã. Hoje, quando eu leio a Bíblia, eu enxergo ciência, filosofia, religião e arte. A ciência crê, a filosofia questiona, a ciência comprova e a arte expressa. 4 linhas do pensamento humano em busca de uma verdade. A saber, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje a minha mãe tem 82 anos, mora em Olambra. Não falta nada a ela, eu cuido dela. A minha irmã teve uma filha, Isabelle, que é professora. O filho do meu irmão, Gustavo, mora em Fortaleza. Todos somos crentes. E hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. E nós estamos felizes. ...20 anos se passaram. 9 milhões de pessoas alcançadas por um testemunho. Na Donep, 10 mil pessoas entregaram a vida a Jesus por causa desse testemunho. Milhares de comentários embaixo. Eu tenho uma igreja no meu celular. São 20 mil membros no meu canal pedindo aconselhamento. Tudo porque o Espírito Santo de Deus nos alcançou. E porque um casal não desistiu de mim. Amo vocês. Minha igreja, aqui é o que eu nasci e fui gerado. E queria terminar essa pregação com uma oração. Fecha os seus olhos, baixa a tua cabeça que nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Mestre Jesus, Cristo Nazareno, o Senhor se despiu da sua majestade, se despiu da sua glória e veio habitar no útero de uma virgem. O Senhor se reduziu a uma única célula, sendo que o universo inteiro cabe na palma da sua mão e a terra é estrado para os teus pés. Mesmo assim, o Senhor quis se diminuir. O Senhor abriu mão da sua majestade, o Senhor abriu mão da sua glória, e o Senhor, por amor a nós, foi parar dentro do útero de uma virgem. O Senhor nem nasceu e enfrentou grandes dificuldades, porque como a virgem diria ao seu noivo que estava grávida, e ela não o teria traído. O Senhor nasceu e nunca houve mentira em sua boca. O Senhor nunca fez mal a ninguém. O Senhor veio pregar o Evangelho, a salvação. O Senhor veio nos trazer a salvação. Quando o Senhor andava pelo mar da Galileia, Jesus, multidões te seguiam, e não eram multidões felizes, eram aqueles que o mundo rejeitava. Estavam lá os leprosos, os doentes, os coxos. Estavam lá, Senhor, os divorciados. Estavam lá os endividados. Aqueles que o mundo rejeitou, o Senhor abraçou e caminhava com eles. O Senhor caminhou no meio de nós e o mundo não foi digno. O mundo não te recebeu. O Senhor veio para os seus e os seus não te recebeu. Mas o Senhor foi para a cruz. O Senhor foi moído por causa da nossa iniquidade. O Senhor foi moído por causa da nossa maldade e transgressão. E o castigo que nos traz a paz está com o Senhor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui começou a minha vida. Eu nasci nesse lugar. O Senhor me alcançou nessa igreja. Eu nasci de novo aqui, Senhor. 21 anos depois eu volto para dizer, Senhor, santo, 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 santo. Obrigado, Senhor meu Deus, por ter tido misericórdia de mim, por ter tido misericórdia de nós, embora nós não merecemos. Essa manhã eu quero apresentar essa igreja ao Senhor.
Aos anjos da igreja, pastor Alexandre e Márcia, instrumentos da tua mão, abençoa, Senhor. Todo levante do inimigo sobre a vida deles caia por terra em nome de Jesus. Todo levante contra as filhas deles, neto, caia por terra em nome de Jesus. Pai, cada membro dessa igreja faz com eles ainda mais que tu fizeste comigo. Restitui, cura, sara. Pai, alcança esses corações. Traz avivamento da presença do teu Espírito. Tira toda dúvida, vivifica a fé. Em nome de Jesus. Seja lá qual for o teu problema, eu queimo, eu cancelo a dificuldade, eu queimo, eu cancelo a doença, eu queimo, eu cancelo todo ataque do inimigo na sua vida, não no meu nome, mas na autoridade do nome de Jesus, ou Cristo Nazareno. Sai! E em nome de Jesus, mas como ministro do Evangelho, mas em nome de Jesus, eu os abençoo, e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há alguém nessa igreja, nessa manhã, que entrou aqui e não é crente, que ainda não entregou a vida a Jesus, mas gostaria de entregar a vida a Deus, essa manhã, como eu fiz um dia, há 21 anos atrás, neste lugar. Há alguém aqui que não é crente, que deseja entregar a vida a Deus? Levanta a mão no seu lugar que eu quero orar por você. Há alguém aqui assim? Alguém entrou nessa igreja que ainda não é crente e deseja entregar a vida? Levanta a mão no seu lugar. Todos somos crentes, amém. Igreja, de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenha muita misericórdia de ti. Que te dê a paz. Palmas para Jesus. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Aleluia. Amados, o tema que nós demos para essa manhã
não há impossíveis para Deus. Então, se você está enfrentando alguma luta que parece impossível, que ela seja solucionada, você viu o testemunho do Ricardo, da onde Deus o tirou. Deus tem planos e propósitos. Ainda que você olhe para as circunstâncias hoje e ache que não tem mais jeito, está difícil, para Deus tem. Ele tem um propósito em tudo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, Ricardo, sua esposa, Selene, e por esse gesto de gratidão. Porque nós estamos nesse papel agora em fevereiro, que Deus nos deu o privilégio de sermos escolhidos por Ele para cuidar de rebanhos dEle. Quantas pessoas passaram já pelas nossas vidas? E eu me lembro, Ricardo, no começo, quando nós fizemos as libertações, as ministrações, e vê-lo cheio do Espírito Santo, sendo usado pelo Senhor. É uma alegria de mãe, quando vê seu filho se reproduzindo muito mais do que você fez. Porque os filhos são a flecha, né? Vão mais longe. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, pelo seu ministério e por essa atitude de gratidão, porque eu sei que isso acrescenta mais e mais bênçãos sobre a sua vida. O reconhecimento dos pais, dos primeiros pais, outros têm sustentado você, seu ministério, mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso nos ensina uma grande lição, a lição de gratidão, não é? Quantas vezes nós temos recebido e não sabemos como, não agradecemos, achamos que é a obrigação da pessoa. Não, seja grato, porque a gratidão, ela transforma situações. Louvado seja Deus pela vida de vocês, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã ou nos assistindo pela internet. Nós louvamos a Deus e agradecemos. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo louvor, toda adoração e uma alegria muito grande no nosso coração, meu e do pastor Alexandre, por ver nosso filho se reproduzindo em tantos filhos. Louvado seja Deus. Amém, amados? E você que ouviu essa mensagem, transmita a alguém. Agora você tem gravado, passe para os seus familiares. Você que está nos assistindo, dê um joinha para que ela seja mais relevante, para que as pessoas possam se expor e ver que não há impossíveis para o nosso Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vocês já receberam a bênção, que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do seu Filho Jesus e a doce companhia e presença do Espírito Santo seja com todos vocês. E você traga a sua oferta com gratidão no seu coração, reconhecendo que você está semeando na obra de Deus, para que o Evangelho dele seja reconhecido e conhecido em toda a terra. Amém? Deus abençoe, uma semana abençoada em todos vocês, a todos vocês. E quem está nos visitando, muito bem-vindo, um abraço. Você que está perto, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez nesse culto? Você, querido, você é muito bem-vindo, convidado do nosso filho chileno. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.